Queridos casais, quero começar nossa conversa hoje com uma pergunta. O que realmente destrói um casamento? São as grandes tragédias, os escândalos ou muitas vezes as pequenas coisas do dia a dia? A Bíblia, ela nos dá uma resposta poderosa. Lá em Cantares 2,15 diz assim: Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha, quando lemos esse versículo, parece até poético demais, mas no contexto ele fala de algo muito sério. Na cultura da época, as vinhas, elas representavam a vida, representavam a alegria, prosperidade e até o próprio amor entre o casal. Então as raposinhas eram animais pequenos, e aparentemente inofensivos também. Mas elas roíam as raízes das videiras, destruindo as colheitas pela raiz, antes mesmo que o fruto amadurecesse. Da mesma forma, no casamento, muitas vezes, não são as grandes crises que destroem a relação, mas as pequenas atitudes, a palavra dura, a falta de atenção, talvez o silêncio no diálogo, a crítica constante e também a ausência de gratidão. E hoje eu quero ensinar vocês a identificar essas raposinhas. E não mais do que isso, mostrar como podemos eliminá-las para proteger o jardim do nosso relacionamento. Vamos caminhar juntos nesse aprendizado de hoje? O contexto deste texto forma histórica e cultural, diz assim que na época em que esse texto foi escrito, o livro de Cantares descrevia o amor entre Salomão e Sulamita, mas também se tornou uma metáfora, né, para o amor de Deus para com o seu povo. As vinhas ali falando, as vinhas eram para o povo hebreu, eram símbolos de bênção, de herança, de algo muito precioso. E cuidar das vinhas era essencial para garantir o futuro da nação. Assim também é o casamento. É uma vinha preciosa que precisa ser cultivada. Deus nos deu este jardim para cuidar, cultivar e desfrutar dele. Mas sabe o que acontece? Assim como naquela época, existem perigos pequenos, quase invisíveis, que podem corroer as raízes do relacionamento. Vocês percebem? Não é só o adultério ou uma grande traição que ameaça o casamento. Muitas vezes são coisas pequenas e negligenciadas que crescem e se tornam gigantes. E eu quero aqui identificar com vocês essas raposinhas no casamento. Vamos lá? Ó, quais seriam então essas raposinhas de hoje que nós podemos identificar que atrapalham o casamento? Eu vou citar algumas aqui, tá bom? Então, uma delas é a falta de comunicação. Um silêncio aqui, outro ali, logo o casal já não se entende mais. Segunda coisa, as críticas constantes. Quando um só enxerga o defeito do outro, o amor se esfria. O excesso de comparações. Quando um cônjuge compara o parceiro com outro, a autoestima dele é destruída. E outra questão também é a ingratidão. Quando deixamos de agradecer, até pelas coisas simples, o coração do cônjuge endurece. Também o cuidado com a intimidade. E o descuido com a intimidade, a rotina muitas vezes rouba o caminho, ou rouba o carinho, o abraço, o toque. Então são pequenas atitudes, mas que, se não forem tratadas, podem destruir as raízes da relação, como essas raposinhas fazem. Tá, mas o que fazer para eliminar essas raposinhas, então? Bom, a Bíblia, a Bíblia é clara sobre isso. Apanhai as raposinhas, ou seja, não adianta apenas identificá-las, precisamos agir. E quais são os passos que nós temos que dar? O primeiro passo é reconhecer. Olhar para dentro do relacionamento e perguntar quais raposinhas estão rondando a nossa vida. O segundo passo é dialogar, falar com amor e transparência. Muitas vezes, o cônjuge nem percebe que está ferindo o outro. Terceiro passo, perdoar. Não existe casamento sem perdão. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos liberar perdão uns aos outros também. Quarto passo, reconstruir. Se uma área foi abalada, é hora de regar novamente o jardim, mais tempo junto, mais demonstração de afeto, mais cuidado um com o outro. E o quinto passo que eu quero falar também é vigiar. Assim como os agricultores ficavam ali atentos às raposas, precisamos vigiar diariamente contra pequenas brechas que possam se tornar grandes problemas. Agora nós vamos falar sobre a aplicação disso para os dias atuais. Olha, se aplicarmos este texto hoje, nós poderíamos dizer o seguinte: protejam suas famílias das pequenas distrações, das influências externas e do excesso de trabalho, e também das telas que roubam o tempo de qualidade do casal e da família. O casal precisa cultivar a vinha com intencionalidade. O casamento não sobrevive sozinho. O casamento não sobrevive sozinho.
O amor é um jardim que precisa ser cuidado, regado e protegido. E quando fazemos de forma certa, o casamento floresce, dá frutos e se torna um testemunho vivo do cuidado de Deus. E eu quero concluir esta palavra dizendo, queridos, o que aprendemos hoje é que o casamento não é destruído de uma vez, mas aos poucos, se não vigiarmos, ele vai romper. Mas também aprendemos que o poder de Deus nos capacita a proteger o nosso relacionamento. E eu quero desafiar a você, ainda hoje, converse como um casal e se pergunte quais as raposinhas que estão tentando roubar a sua intimidade, a sua vinha. Não deixe isso passar. Pode ser o que? A falta de tempo, a falta de diálogo, a rotina, o afeto, se não tem afeto, seja o que for, hoje é dia de dar nome a essas raposinhas e de juntos caçá-las fora e lançar fora do casamento. Lembre-se de uma coisa, Cantares 6,3 diz, o meu amado é meu e eu sou. E esse é um pacto de amor conjugal. Se cuidarmos bem da vinha, desfrutaremos juntos do vinho doce do amor, da alegria, da comunhão do Senhor nas nossas vidas.